dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós falaremos um pouquinho como é que a gente faz para determinar ou para calcular a área de alguns polígonos, tá? Só lembrando que são polígonos, né? São figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de reta. Tá? Por exemplo, eu vou fazer vários pedacinhos de reta assim, ó, e fechar elas, né? Caso essa figura aqui acaba formando um polígono. Nesse caso é um quadrilátero, um polígono que tem quatro lados. Tá? Mas nós vamos aprender a calcular a área de alguns polígonos específicos, né? Que é o primeiro caso, é o caso do retângulo. O que é um retângulo? Retângulo é um polígono que tem quatro lados e, além disso, o retângulo tem quatro ângulos de 90 graus, né? E os lados opostos deles são iguais. Aqui, ó, esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, ó, é igual a esse. Certo? Ou seja, aqui embaixo vale B, em cima também vale B. Aqui no lado direito vale H, do lado esquerdo também vale H. De medida. E como é que a gente calcula a área, pessoal, de um polígono desse, né? Lembrando que a área, quando eu falo de área, eu falo do preenchimento. Né? A área do retângulo é bem simples, basta multiplicar a medida da base dele, ou a gente pode chamar também de comprimento, tá? Vezes a altura, que a gente também pode chamar de largura, tá? Então a gente pode dizer que é base vezes a altura, ou a gente pode dizer que é comprimento vezes a largura, certo? Bem simples, né? Por exemplo, tem um retângulo lá, onde a base dele mede 6 centímetros e a altura mede 4. Para eu calcular, então, a área, basta multiplicar. Porque assim, a área seria 6 vezes 4, que daria 24. Tá? Então, calcular a área de um retângulo é bem simples. É só multiplicar a medida da base pela medida da altura. Um outro quadrilátero aqui que é importante para a gente também é o quadrado. Como é que a gente calcula a área de quadrado? Primeiro, para a gente lembrar, quadrado também é um polígono de quatro lados, mas com características mais específicas. Né? Um quadrado, ele é um quadrilátero com os quatro ângulos também medindo 90 graus, assim como no retângulo, mas no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Tá? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, todos os lados, nesse caso aqui, ó, medem L unidades de medida. Certo? E, assim como no retângulo, o quadrado a gente também pode multiplicar a base vezes a altura, né? Então eu multiplico, ó, a base, que nesse caso é L, vezes a altura, que também é L. Bom, L vezes L, a gente pode escrever isso aqui como forma de potenciação, né? L vezes L são dois fatores do L, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que L ao quadrado. Então a gente pode calcular a área do quadrado como? Calculando o quadrado da medida do seu lado, né? Fica lado ao quadrado, tá? Também é bem simples, né, pessoal? Uma fórmula bem simples de entender, maneira bem simples de calcular, tá? Então basta pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Próximo polígono aqui também é um quadrilátero, tá? É o paralelogramo, pessoal. O que é um paralelogramo? Paralelogramo, ele é um quadrilátero onde possui dois pares de lados paralelos, ou seja, ó, esse lado aqui ele é paralelo ao de cima e esse lado aqui ele é paralelo a esse daqui, tá? Essa é a definição de paralelogramo. Como algumas consequências, a gente tem, por exemplo, que os lados opostos são iguais, tá? Ó,
Esse daqui é igual ao de cima, o da esquerda é igual ao da direita. Temos também outras características, como os ângulos opostos também são iguais. Ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui igual a esse de baixo aqui. Tá? Enfim, temos outras também características. Mas vamos parar por aqui. A questão é como é que a gente calcula a área de um paralelogramo. Tá? A forma de calcular o paralelogramo, pessoal, é bem simples. Como é que vai ser? Assim, ó. É só multiplicar a base vezes a altura, assim como é lá no retângulo. Mas tem um detalhe. A altura de um paralelogramo é a distância desse lado aqui até esse. Ou seja, a distância das duas bases, a base de cima e a base de baixo. O que muitos confundem, porque alguns acham que, no caso do paralelogramo, essa medida aqui, ó, é a altura e não é, tá? A altura é a distância das duas bases. Então, a gente sempre costuma dizer, pessoal, que a altura ela tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Certo? Então, fiquem muito atentos a isso. Não necessariamente essa medida do lado aqui, ó, vai ser a altura. A altura é a distância das duas bases, da base superior até a base inferior. Certo? Aqui sim, vai ser a altura. E para calcular é só multiplicar. Base vezes altura. Perceba que a fórmula é a mesma que a fórmula de calcular a área de retângulo, né? É a mesma coisa. Só muda como é que a gente vai determinar essa altura. Às vezes, olha, na maioria das vezes, essa altura já vai ser fornecida para a gente. Tudo bem? Próximo polígono aqui é o triângulo. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Aliás, quem são os triângulos, né? Triângulo indica três ângulos, né? Então são os polígonos que têm três ângulos e, consequência, três lados também. Então, como é que a gente calcula a área de triângulos, né, pessoal? Bem simples. Basta multiplicar a medida da base pela altura e dividir por 2. Igual lá no paralelogramo, ó, a altura, no caso, é a distância do topo do triângulo, né? Do vértice oposto à base até a base. Tá, ó. Lembrando, a altura sempre forma ângulo de 90 graus aqui na base. Certo? Então, é a medida da base vezes a medida da altura. Isso tudo dividido por 2. Formulazinha também bem simples, bem tranquila de ser calculada. Nosso próximo polígono, pessoal, é o trapézio. Né? O trapézio ele também é um quadrilátero. Tá? Ele é um polígono que possui quatro lados. Ó. No caso, os lados desse trapézio são esses aqui. Ó. Esse, esse e esse. Tá? Como é que a gente vai determinar a área do trapézio? Tem uma explicaçãozinha por meio de dois triângulos, mas eu vou ser mais direto, tá, pessoal? Para a gente determinar a área de um trapézio, basta a gente usar essa formulazinha que diz assim, ó, é a soma das bases, tá, ó, é a base maior, que no caso é esse B maiúsculo, mais a base menor, tá? Isso que está entre parênteses, pessoal, porque a gente tem que primeiro somar, tá? Vezes a altura. Lembrando, a altura é a distância, ó, das duas bases, da base superior até a base inferior. Lembrando de formar ângulo de 90 graus. Igual tá aqui, ó. Ou igual tá aqui também. Tá? Então é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando, ó, esse parênteses indica pra gente prioridade. A gente primeiro vai somar o que tiver dentro dos parênteses e depois multiplica pelo h. Tá? E fazendo isso a gente vai então determinar a área de um trapézio.
Então, de novo, B maiúsculo indica base maior. O B minúsculo indica base menor. E o H é a altura. Certo? Bem simples, né, pessoal? Para fechar o último polígono de hoje, ó, que é o losango. O losango, ele também ele é um quadrilátero. Ele tem a característica padrão dele de ter quatro lados congruentes. Ou seja, os seus quatro lados, eles têm a mesma medida. Mas os ângulos não precisam ter a mesma medida, tá? Uma característica do losango é que os ângulos opostos sempre vão ter a mesma medida. Só uma observaçãozinha aí, ó. Um quadrado também é um tipo de losango, porque num quadrado a gente tem todos os lados iguais e os ângulos opostos também são iguais. Tá? Então, um quadrado ele é um tipo de losango, é um tipo bem específico de losango. Tá? Mas isso não vem ao caso agora. Como é que a gente faz, pessoal, para calcular a área de um losango, de modo geral, né? Então, calcular a área de losango, basta a gente multiplicar as diagonais. Professor, o que é uma diagonal? Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices e que separa essa figura em duas partes, basicamente isso, ó. Então, por exemplo, se eu pegar esse vértice aqui, ó, vou até pegar uma outra cor para a gente destacar aqui. Se eu pego esse vértice aqui, ó, e esse, eu consigo ligar eles, ó, e formar um segmento na parte interior do polígono, tá? Então, é um segmento de reto que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Assim como ó, esse daqui e esse. Quando eu ligo isso aqui, a gente tem uma diagonal também. Tá? Detalhe, pessoal, uma diagonal eu não poderia ligar aqui, por exemplo, esse com esse, não seria uma diagonal, formaria um lado do polígono, tá? Por isso que eu falo, não pode ser consecutivo, não pode ser um vértice do lado do outro, porque senão acaba formando um lado. Voltando aqui, então, olha, para calcular a área de losango, basta multiplicar a medida das suas diagonais, ou seja, diagonal 1 vezes diagonal 2, e dividir por 2. Tá? Então multiplica as duas diagonais e divide por 2. Certo? E é basicamente isso, pessoal. Ah, eu só não falei as características do trapézio, né? Quem são os trapézios? Os trapézios são quadriláteros também, que possuem um par de lado paralelo, as bases são paralelas, né? E os lados laterais não são paralelos. E é basicamente isso. Tá? Só para constar aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer os últimos exercícios que ficaram do caderno suplementar, que é o 21, 22, 23, 24 e o 25. Certo? Ó, vamos lá. Questão 21 diz assim, ó, calcule a área da figura sombreada, sabendo que o lado do quadrado maior mede 8 metros e o do quadrado menor 5 metros. Então, que é a área sombreada, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? Entre os dois quadrados. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Então, olha, observem que eu posso obter essa área de que maneira? Imagina que você tem um papel quadrado, ó. Se você recortar um quadrado no interior e retirar esse quadrado do interior, se eu tiro essa parte aqui, ó, o que me sobra? Sobra só essa parte aqui, não é? Se a parte em volta. Então, para a gente determinar essa área sombreada, a gente vai usar quase o mesmo conceito. Como é que a gente vai fazer? A ideia é a gente
calcular a área do quadrado maior, que é esse aqui, no caso, né? E tirar o quadrado menor, ou seja, subtrair a área do quadrado menor. Se eu pego a área do quadrado menor e subtraio ela, eu tiro, sobra quem? Sobra só a borda, né? Então essa é a ideia, tá? Eu vou tentar expressar aqui uma formulazinha, ó. Para calcular essa área, a gente vai pegar a área do quadrado maior, que eu vou usar o Q maiúsculo, menos a área do quadrado menor, que é minúsculo, tá? A área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Próxima questão, ó. Questão 22 diz assim: calcule a área da figura abaixo. Bom, que figura é essa aqui, pessoal? Nós vimos agora em ela, ó. Perceba que a gente tem aqui um par de lado paralelo, ó. Esse lado aqui, ele é paralelo a esse daqui. Qual que é o polígono que tem apenas um par de lado paralelo? Esse polígono aqui é o trapézio, né? E nós acabamos de ver que para calcular a área do trapézio, basta somar a medida da base maior mais a medida da base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Essa formulazinha, né? Bom, quem é a medida da base maior? Base maior tá fácil, né? Quem que é a base maior? Tá aqui no desenho, ó. Base maior, mede 10. Quem é a base menor? Base menor é o 5. Agora, puxa vida, quem é a altura? A altura é o 8 ou é o 6? Lembra, o que é a altura? A altura não é a distância entre as bases? E sempre tem que formar ângulo reto com a base, ó. Olha aqui, ó. Aqui não forma ângulo reto? Isso aqui forma ângulo reto? Não, né? Então quem seria a altura nesse caso? A altura vai ser o 6 e não o 8. Tá? Então a altura é o 6. Então basta pegar esses valores aí e utilizar a fórmula para calcular a área. Bem fácil, né, pessoal? Questão 23, ó, diz assim: a área da figura abaixo é uma figura aqui, ó, que ela é uma composição de figuras, né? É uma mistura de outras figuras ali. Como é que a gente vai calcular a área dela? Bom, a gente tem algumas maneiras que a gente pode utilizar. Quais são? A gente pode, pessoal, dividir essa figura em duas ou mais ou duas ou mais figuras, né? Por exemplo, ó, eu poderia fazer uma divisão bem aqui, ó. E separar essa figura em um retângulo e um triângulo. Ou então, eu poderia separar a figura aqui, ó, em um retângulo e um trapézio. Tá? Ou poderia separar em três figuras, ó, em um retângulo, um triângulo e dois retângulos, enfim. A gente pode separar essa figura da forma que a gente quiser. Só que eu acho que a maneira mais fácil de resolver essa questão é separando ela assim, ó. Em um retângulo aqui embaixo e um triângulo lá, tá? E para calcular a área dessa figura, tem que fazer o quê? Eu tenho que calcular a área do retângulo, que eu vou colocar área 1 aqui. Tem que calcular a área do triângulo, que eu vou chamar de área 2. E depois somar, né? A área dessa figura aqui vai ser quem? A área 1 mais a área 2. Mas perceba que a gente não tem todas as medidas indicadas aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, ó. Eu sei, por exemplo, que no retângulo a base dele mede 8, a altura mede 3. Ok. A área do retângulo a gente consegue calcular. A do triângulo, ó, a gente não sabe quanto mede a base. Aqui a gente não sabe quanto é. Nem a altura, ó. A gente também não sabe quanto mede a altura desse triângulo.
Mas a gente tem informação suficiente para fazer isso. Observe. Aqui a base desse retângulo mede 8 centímetros, né, pessoal? Isso quer dizer, ó, que daqui até aqui, ó, também mede 8 centímetros, porque no retângulo, lados opostos são iguais, têm a mesma medida. Bom, se tudo aqui então também tem 8 centímetros, e daqui até aqui mede 4, é claro que não parece na figura, não está bem proporcional, mas se daqui até aqui é 4, quanto é que falta daqui até aqui para que tudo dê 8, né? 4, mas quanto vai dar 8? Então, na verdade, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, tem que medir também 4 centímetros. Aí ficaria 4 mais 4 daria 8 centímetros. Certo? Então a gente sabe que a base desse triângulo mede 4 centímetros. Agora essa altura aqui, quanto é que mede isso daqui? Bom, vamos ver. Aqui a gente não sabe ainda, mas observem. Todo esse lado aqui até aqui, ó, não são 6 centímetros? E por conta do retângulo, ó, como esse lado aqui mede 3 centímetros, esse lado aqui também, ó, mede 3 centímetros. Então, 3 mais quanto aqui vai fazer dar 6? Obviamente que 3 para dar 6 tem que ter mais 3, né? Ou seja, esse lado aqui de cima, ele também mede... Opa, ele também mede 3 centímetros. Ou seja, nesse triângulo aqui, ó, esse lado de baixo mede 4 centímetros, esse lado aqui da lateral esquerda mede 3 centímetros. Tá? Então, 4, 3 e um 5 ali. Agora a gente já tem dados suficientes, pessoal, para a gente poder calcular a área tanto do triângulo quanto do retângulo. Tá? Aí fica por conta de vocês. Só lembrando, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a área do retângulo é base vezes a altura. Certo? Próxima questão. Marcos desenhou um losango. Ó, a gente já sabe que a figura é um losango. Qual a área ocupada pelo losango, né? Bom, a gente já sabe, vimos agora que para calcular a área de losango, a fórmula é diagonal 1 vezes diagonal 2, né? É o produto das diagonais dividido por 2. Bom, ó, já está dando as medidas das diagonais, ó. Daqui até aqui a primeira diagonal mede 38 centímetros. Daqui até aqui, que é a segunda diagonal, mede 24 centímetros. Bom, é só usar a fórmula e calcular. Certo? E a última questão 25, pessoal. Está dizendo o seguinte, calcule a área da figura supondo as medidas em centímetros. Então, olha, cada um desses lados aqui são medidas em centímetros. A questão é, pessoal, como é que a gente vai calcular dessa figura, né? É igual, é muito parecido com a questão, ó, a 23. Eu vou ter que separar essa figura aqui em outras figuras de modo que fique fácil de eu calcular. Tá? Então a gente pode fazer aqui de várias maneiras essa questão. A gente pode, por exemplo, ó, separar aqui em um trapézio aqui na lateral e um retângulo aqui, né? A gente pode separar assim, ó, em um retângulo ali em cima e um trapézio aqui embaixo, certo? A gente poderia separar em um triângulo aqui e dois retângulos. Enfim, pessoal, a gente tem várias maneiras de seccionar essa figura e formar figuras mais fáceis de serem calculadas as áreas. Tá?
Mas para esse caso, eu acho que essa forma aqui está bem tranquila da gente fazer. Vou deixar aqui um retângulo, certo? Aqui em cima. E um trapézio aqui embaixo, tá? Ficou duas figuras, então. A gente tem um retângulo. Lembrando que a área de retângulo é base vezes altura. E a gente tem aqui embaixo um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Certo? Vamos só tentar identificar as medidas que estão ocultas aqui nessa questão. Bom, observem que no retângulo, como aqui em cima mede 12 centímetros, daqui até aqui, ó, esse lado está em vermelho, também mede 12 centímetros. Até porque num retângulo, lados opostos têm a mesma medida. Assim como daqui até aqui é 4, como esse lado aqui mede 4 centímetros, o lado da direita também vai ter 4 centímetros. Ó. Daqui até aqui também é 4 centímetros. E observem, como esse lado inteiro aqui, ó, vou até destacar de azul aqui, ele mede 8 centímetros, como está dizendo na figura, né? E como daqui já é 4, quanto é que falta esse pedaço aqui embaixo? Eu vou deixar de vermelho. Então tudo é 8. Aqui em cima é 4. Aqui embaixo falta quanto para dar 8, né? Então aqui embaixo também é 4 centímetros. E pronto. Já temos todos os dados para a gente poder determinar a área dessas duas figuras. Ó, no retângulo a gente tem aqui, no caso, a base 12 centímetros e a altura 4 centímetros. Tá fácil para calcular a área, né? E no trapézio, ó, a base maior é 12 centímetros, a base menor é 9 centímetros e descobrimos que a altura equivale 4 centímetros. Ou seja, é só calcular a área também. Tá? Muito fácil. Beleza, pessoal? E depois de calcular a área 1 e a área 2, é só somar, né? A área da figura, por assim, a área da figura vai ser, então, a soma das duas áreas, a área 1 mais a área 2. Certo? Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se tiver ainda alguma dúvida, manda nos comentários, que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês, beleza? Então, mas é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.